pessoal, tudo bem? Vamos começar agora uma série de vídeos com a resolução de física da prova da URGS. Vamos começar agora com a prova de física da URGS de 2019. Vamos lá então, questão 1. A questão 1 diz assim, ó, leiam comigo aí. Um automóvel viaja por uma estrada retilínea com velocidade constante. A partir de dado instante, considerado como t igual a zero, o automóvel sofre acelerações distintas entre três intervalos consecutivos de tempo, conforme representado no gráfico abaixo. Aí embaixo aqui mostra um gráfico de aceleração e mostra três acelerações distintas, intervalos diferentes aí. Ele fala mais abaixo ali, ó, assinale a alternativa que contém o gráfico que melhor representa o deslocamento do automóvel nos mesmos intervalos de tempo. Informação, nos gráficos o ponto 0 e 0 representa a origem do sistema de eixos coordenados. Tá, então, em primeiro lugar, um ponto importante para a gente ver é o quê? Que ele fala lá que o automóvel viaja por uma estrada retilínea, ou seja, MRU. O movimento começa com MRU, movimento retilíneo uniforme, velocidade constante. E depois de um instante considerado t igual a zero, é como se alguém fosse lá e medisse, colocasse lá no cronômetro zero, que começou a contar o tempo, que ele fala, considerado como t igual a zero, o automóvel sofre acelerações distintas. Tá? Eu vou colocar aqui embaixo, ó. Então o cara estava andando em MRU, mas não ficou andando em MRU sempre. Ele começou a andar em MRUV. E outra, MRUV, não um MRUV sempre daquele valor. É um MRUV que ele é uma aceleração um certo intervalo, um MRUV em certo intervalo. Depois ainda, ó, se vocês olharem o gráfico aí, ó, que tem na prova, ele tem... Eu vou desenhar o gráfico aqui para ficar melhor. Ó. Tem um esboço aqui do gráfico. Ele diz aqui, ó, aceleração negativa, depois num certo intervalo tem aceleração nula, depois aceleração positiva aqui. E daí aqui, ó, diz o tempo em segundos, tá? E a aceleração aqui em metros por segundo ao quadrado. Tá, então o que acontece aqui, ó? Nesse primeiro intervalo aqui ele anda com aceleração negativa, aqui aceleração nula. A aceleração nula implica MRU aqui de novo, que ele já estava em MRU antes de começar a implicar essas três acelerações aqui, antes de começar a desenvolver essas três acelerações distintas aqui. E depois nesse intervalo de tempo aqui tem a aceleração negativa, aqui tem a aceleração positiva e aqui a aceleração nula. Tá, então olhando o gráfico ali, ó, ele quer assinalar o gráfico que melhor representa o deslocamento do móvel. Tá, vamos lembrar, né? Nesse primeiro intervalo ali, ó, que tem intervalos de tempo separados ali, ó, de cada gráfico, tá? Nesse primeiro intervalo, ele demarca também os mesmos três intervalos que tem aqui, tá? Ele quer saber o deslocamento aqui, ó. Pô, a forma de deslocamento nesse intervalo aqui, ele anda com MRUV com aceleração negativa. Então, se a aceleração é negativa, eu posso usar a forma do MRUV. Qual é a forma do MRUV? Considerando que ele está andando no eixo X, tá? Partindo da posição nos gráficos, ó, a informação dos gráficos 0 a 0 representa a origem do eixo coordenados. Tá? Então, vamos considerar aqui, ó, que o deslocamento, que ele chamou de D aí, o deslocamento nada mais é, no MRUV, igual a velocidade inicial vezes o tempo, mais ou menos, isso aqui é a fórmula genérica, tá? T ao quadrado sobre 2, onde D é o deslocamento. Ou seja, o deslocamento, ele está... dependendo da velocidade vezes o tempo, mais da aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Como ele quer um gráfico de deslocamento por tempo, esse gráfico aqui, ó, de deslocamento por tempo, o deslocamento depende do tempo
como se fosse um arco de parábola, um pedaço de parábola. Por quê? O deslocamento depende do tempo de forma quadrática. Então a gente vai ter que procurar, nesse primeiro intervalo aí dos gráficos, um gráfico que represente essa parte do deslocamento, só que com A negativo. Por quê? Porque aqui o A é negativo. Então, ou seja, para A negativo, vamos lembrar lá do MRV, do conceito de MRV. Para A negativo, se um gráfico de deslocamento por tempo, ou seja, de x por t aqui, é algo negativo, é uma parábola côncava para baixo, ou um arco de parábola côncava para baixo. Poderia representar algo mais ou menos assim, ó. Ou seja, isso implica aceleração negativa. Então a gente vai ter que procurar algo assim, ou nesse intervalo de tempo, aqui no primeiro intervalo de tempo, algo assim, ou um arco de parábola que esteja decrescendo no tempo, ou algo assim, ó, um pedaço dele, nem que seja. Então já podemos analisar o gráfico aí, ó. Esse gráfico pode representar então a afirmativa A, a afirmativa D a gente já pode tirar, ó, porque a afirmativa D a gente já pode tirar, porque a afirmativa D, nesse intervalo, nesse primeiro intervalo ali, ó, ele demonstra um arco de parábola assim, ó. E esse arco de parábola possui aceleração positiva. Então não pode ser, porque nesse arco de parábola, olhando para cá, a aceleração é negativa e não positiva, como está descrito ali nesse primeiro intervalo aí da letra D. Então não pode ser. Não pode ser também a letra E, ó, porque a letra E, esse intervalo de tempo está uma reta, deslocamento por tempo, e não pode ser uma reta. Por que não pode ser uma reta? Porque um gráfico de deslocamento por tempo, sendo uma reta, é MRU. E a única intervalo que acontece isso é nesse intervalo, ó. Nesse intervalo aqui, ó, o gráfico de MRU, esse gráfico aqui é MRU, ou seja, aceleração igual a zero, implica num gráfico D por T, ou seja, deslocamento por tempo, seja uma reta. Tem que algo acontecer aqui, ó. Aqui é aceleração negativa, então tem que ter um arco, tem que ter uma parábola côncava para baixo ou um arco de parábola. Então já vai ser algo assim nesse primeiro intervalo. Aqui, ó, é MRU, aceleração igual a zero. Aceleração igual a zero implica uma reta. Por quê? Porque D por T, lá, se lembrar lá do MRU, que é essa fórmula aqui, ó, D igual a velocidade vezes o tempo, o deslocamento depende do tempo linearmente, então tem que ser uma reta, tá? Então tem que ser algo mais ou menos nesse primeiro intervalo aqui, ó, fazer aqui, ó, nesse primeiro intervalo, ele tem que ser algo mais ou menos assim, côncava para baixo, porque a aceleração é negativa. Depois no segundo intervalo, ele tem que ser mais ou menos uma reta, e no terceiro intervalo tem que ser côncava para cima, porque a aceleração é positiva, ó. Então, o único gráfico que representa isso mais ou menos, ó, para nós, ó, é a letra A. Que se vocês olharem a letra A ali, o que implica? No gráfico ali, no primeiro intervalo de tempo tem aceleração negativa, tá? De onde é que eu estou tirando esses conceitos? Dessa parte aqui, ó. MRV, o deslocamento depende quadraticamente de T. Se a aceleração é positiva, é um arco de parábola côncava para cima. Se a aceleração é negativa, é um arco de parábola côncava para baixo, então tem que ser algo mais ou menos assim, ou um pedaço assim, ó. Tem que ser indo ou voltando, ou seja, tem que ser um pedaço que vai representar um arco de parábola côncava para baixo. A positivo tem que representar um arco de parábola côncava para cima, e A igual a zero, que é esse intervalo aqui onde ele anda em MRU, ó. O deslocamento depende do tempo linearmente, ou seja, é uma reta. Então, isso aqui, ó, é uma reta, D por T. Então, o único gráfico que representa aí para nós, que a gente pode representar isso aí, é a letra A. Então tá, pessoal, essa foi a questão 1 do ano de 2019 de Física da URGS. Agradeço a vocês, até a próxima questão.